Oi, chuchuzinhos, vocês estão bem? Gente, vocês sabem, né? Minha voz tá péssima, pneumonia, tô tratando, tô bem, mas vai demorar um pouquinho pra melhorar isso aqui e eu não posso deixar vocês sem vídeo nesse tempo. Então tô gravando assim mesmo, mas já peço desculpas. Quero aproveitar e dar as boas-vindas a todos os novos inscritos. Chegou muita gente nova nesses últimos tempos e sério, vocês são maravilhosos e já fazem parte da comunidade Bruno Vilas. Muito obrigado a todos vocês. Agora, se você tá chegando aí agora e ainda não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte dessa comunidade você também. Eu convido todos vocês a me seguirem nas redes sociais também, porque por lá tô sempre interagindo com vocês. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Alexandra Kostial, ou simplesmente Ellie, como era carinhosamente chamada por sua família e amigos, nasceu no dia 11 de setembro de 1997 em St. Louis, no estado norte-americano do Missouri. Ela tinha um irmão mais novo chamado Andrew e era filha da Cindy e do Keith Kostial. Desde muito pequena, a Ali era cheia de energia, aquela menina que estava sempre sorrindo, vibrante e de bem com a vida. Em 2016, a garota se formou na Lindbergh High School e logo depois começou a faculdade de marketing na University of Mississippi. Seu grande sonho era trabalhar na indústria da moda depois de se formar e parecia que ela estava realmente no caminho certo para isso. Desde o início da faculdade, a jovem se destacou em tudo que fazia. Ela era aquele tipo de pessoa que fazia amigos com facilidade e estava sempre cercada de gente. Além de ser muito sociável, ela era atlética. No ensino médio fez parte da equipe de atletismo e na faculdade se juntou ao clube de golfe. Fora isso, ela trabalhava como instrutora de yoga e pilates e treinava para correr meias maratonas. Ela também tinha uma paixão por viajar e queria que essas experiências fossem significativas. Em viagens para a África e ao Peru, por exemplo, ela ensinou crianças a falar inglês, combinando o desejo de explorar o mundo com o de ajudar outras pessoas. Mesmo com tanta coisa acontecendo na sua vida, a jovem parecia equilibrar tudo com facilidade. Ela tinha boas notas, um ciclo de amizade sólido e uma vida social muito ativa. A faculdade para ela era mais do que apenas estudar, era sua primeira experiência de liberdade e independência, e ela estava vivendo essa fase ao máximo, só que no fundo a Alice sentia que ainda faltava algo. Um relacionamento de verdade, algo mais sério. Ela queria ter o seu primeiro amor. Foi no primeiro ano da faculdade que ela conheceu um rapaz chamado Brandon Tisfeld. Um colega de idade parecida com a dela, e o Brandon, gente, parecia o par ideal, inteligente, extrovertido, sempre bem vestido e vindo de uma família rica de Dallas-Fort Worth, no Texas. O pai do Brandon, Daniel Robert Tisfeld, era dono de um consultório médico bem sucedido, o que dava a ele uma vida confortável e cheia de privilégios. Mas o relacionamento deles nunca foi simples. Nos 3 anos seguintes, eles viveram uma relação cheia de idas e vindas, terminavam e voltavam o tempo todo, sem nunca realmente definir o que eles eram. Parece que não era assim um relacionamento sério, mas também não era algo muito casual. Era complicada essa relação, sabe? Eles não saíam juntos com frequência, mas apareciam lado a lado em eventos importantes da faculdade, como bailes e festas, por exemplo. Quando estavam afastados, eles podiam ficar meses sem se falar, mas acabavam sempre voltando um para o outro. Os amigos da Ali percebiam o quanto isso a deixava frustrada. Ela queria algo mais sério, queria um compromisso de verdade, mas o Brandon nunca parecia disposto a dar isso a ela, a se entregar de verdade. Enquanto a moça queria construir algo sólido, o rapaz só queria conveniência, sabe? Ele mantinha relacionamentos casuais com outras garotas, sem nunca ser claro sobre o que realmente queria. Ele era, digamos assim, um rapaz bem mulherengo. Ele deixava as garotas acreditarem que existia uma possibilidade de algo mais sério, mesmo sabendo que não tinha essa intenção. O Brandon era visto por muita gente
como arrogante e convencido. Ele se achava o gostosão, o dinheiro da família fazia com que ele agisse como se nada pudesse tocá-lo. O seu comportamento mostrava sinais de uma personalidade narcisista, algo que só pioraria com o tempo. Eu acho que o mais preocupante de tudo isso é que o Brandon escondia um lado sombrio, um lado que ninguém poderia imaginar até que fosse tarde demais. No verão de 2019, a Ali e o Brandon estavam naquela fase boa da vida. Último ano da faculdade, chegando, planos para o futuro, aquela sensação de liberdade, sabe? A Ali tinha decidido ficar em Oxford durante o verão para fazer uns cursos extras e curtir um pouco com os amigos. Ela parecia animada com o que estava por vir e em julho os pais da jovem, o Keith e a Cindy, foram até Oxford para visitar a filha. Foi um encontro bem tranquilo, cheio de carinho, daqueles que deixam o coração quentinho, sabe? E depois que eles voltaram para casa, eles continuaram mantendo contato regular com a filha, pelo telefone, coisa de pais mesmo, que gostam de estar sempre por perto e falam com os filhos todos os dias. Bom, na noite do dia 19 de julho de 2019, por volta das 19 horas, a Ali ligou para a mãe. Ela disse que sairia com os amigos para um bar naquela noite. Tudo normal até então, sabe? Às 23 horas e 52 minutos, câmeras de segurança registraram a jovem saindo do bar sozinha. Ela parecia meio desequilibrada, não dava para ter certeza se era pelo álcool ou se ela estava distraída mexendo no celular, mas logo depois ela chamou um Uber e voltou para o seu apartamento. E esse seria o último trajeto da vida dela. Na manhã do dia 20 de julho de 2019, por volta das 10h23 da manhã, um policial que fazia uma patrulha perto do Lago Sardes, a uns 45 minutos de Oxford, fez uma descoberta macabra. Perto de um prédio abandonado, o corpo de uma jovem foi encontrado. Ela havia sido baleada várias vezes. Os investigadores determinaram que o crime tinha acontecido poucas horas antes, e quando eles encontraram a pobre Ellie, já não havia mais nada que pudesse ser feito, porque ela já tinha falecido. A notícia se espalhou bem rápido e logo ficou claro que a vítima era Alexandra Kostiel, de apenas 21 anos. O nome dela correu por toda a cidade. Os moradores começaram a sentir medo. Será que tinha um assassino à solta? Não demorou muito para a polícia reunir as primeiras pistas e todas elas apontavam para uma pessoa bem específica, Brandon Tisfeld. Nos dias seguintes, o Brandon foi preso e levado para o interrogatório. À medida que os detalhes iam surgindo, o cenário ficava cada vez mais sombrio. A Ellie e o Brandon tinham um relacionamento meio complicado, como a gente sabe. Aquela mistura, assim, de atração, manipulação e desinteresse. O Brandon era aquele tipo de cara que some por dias e depois volta, como se nada tivesse acontecido, e a Ali, mesmo sabendo disso, insistia em tentar fazer o relacionamento dar certo. Ela gostava dele, sabe? O que aconteceu foi que os investigadores descobriram que a vítima foi baleada pelo menos 9 vezes. No local foram encontradas 11 cápsulas de bala. Os pertences dela estavam espalhados pelo chão. A bolsa, o documento da faculdade, tudo ali jogado de qualquer jeito. A mãe da garota, a Cindy, ficou destruída quando recebeu a notícia do óbito da sua filha. A última conversa entre as duas foi algumas horas antes do crime. A Ali tinha contado que tinha feito uma prova importante naquela semana e que depois de descansar um pouco, sairia com os amigos. Ela parecia bem normal e não tinha, assim, nada de estranho que a mãe dela pudesse ter notado que dissesse alguma coisa sobre o que aconteceria naquela noite. Mas é aquilo, né? A gente nunca sabe o que realmente está passando pela cabeça das pessoas e os problemas que elas carregam para si mesmas. O que a gente sabe é que a combinação de um relacionamento tóxico, um comportamento manipulador e a fragilidade emocional pode sim ser uma bomba relógio. E o caso da Ellie era exatamente isso.
Existia uma bomba de sentimentos pronta para explodir a qualquer momento. A análise balística revelou que ela estava sentada em um banco de parque de frente para o seu agressor, quando ele começou a disparar contra ela. Os disparos vieram assim de diferentes ângulos, o que sugere que o agressor teria se movido ao redor dela durante o ataque para meio que pegar todos os ângulos, sabe? A brutalidade dessa execução chocou os investigadores, que perceberam que quem fez aquilo parecia determinado a garantir que a vítima não sobrevivesse. Os investigadores vasculharam o apartamento da Ali em busca de pistas e principalmente do seu celular. Ela havia sido vista trocando algumas mensagens momentos antes de desaparecer, tornando bastante provável que a última pessoa com quem ela conversou claramente pudesse ser o seu assassino. No entanto, o celular dela não estava nem na bolsa, nem no seu apartamento. Como ela havia usado o aparelho pouco antes da sua morte, os policiais concluíram que quem tirou a vida dela provavelmente teria levado o celular. Isso reforçou a suspeita de que ele continha informações cruciais para o caso. Apesar disso, uma descoberta importante foi feita. O seu Apple Watch estava emparelhado com o seu celular, o que permitiu aos investigadores acessar o histórico de chamadas e mensagens. Essa análise revelou que a jovem havia trocado mensagens com o Brandon pouco antes de morrer. As mensagens indicavam que os dois haviam combinado de se encontrar após ela sair de um bar. Essa revelação representou um ponto de virada na investigação, apontando para um forte indício do envolvimento do Brandon naquele crime. A essa altura, a polícia já havia reunido provas suficientes para convocar o Brandon Tisfield para um interrogatório. Os investigadores entraram em contato com ele e o Brandon prometeu comparecer à delegacia. No entanto, ele não apareceu no dia combinado. Em uma ligação posterior com os investigadores, o Brandon afirmou que estava embriagado e que não podia comparecer. A polícia remarcou o encontro para as 8h30 da manhã do dia seguinte, mas ele novamente não apareceu. E nesse ponto ficou bem claro que o Brandon estava tentando fugir, que ele não ia aparecer na delegacia. E foi aí que a polícia, utilizando dados de localização do celular e registros do cartão de débito e crédito do rapaz, os investigadores determinaram que ele havia cruzado a fronteira estadual e estava a caminho de Memphis, no Tennessee. O carro do Brandon possuía uma placa personalizada com a frase "Take It", o que ajudou a polícia a localizá-lo rapidamente. Ele foi encontrado em um posto de gasolina. Dentro da caminhonete do Brandon, os policiais encontraram uma arma que, obviamente, correspondia com a arma utilizada no ataque da Ellie. E eu digo obviamente porque já era muito claro, sabe, que ele era o responsável por tudo aquilo. Ainda mais incriminador foi o fato de que havia manchas de sangue na camisa do Brandon, que mais tarde foram confirmadas como sendo da vítima. E foi assim que ele foi preso, gente. Em 23 de julho de 2019, o Brandon foi formalmente acusado de homicídio qualificado. A sua prisão foi um marco decisivo no caso, fornecendo provas concretas que o ligavam à morte trágica da garota. 2 dias após a descoberta do corpo, uma vigília em homenagem da Ellie reuniu centenas de pessoas da Universidade do Mississippi e da comunidade de Oxford. No dia 27 de julho de 2019, o funeral aconteceu, marcando mais um momento doloroso para aqueles que amavam a jovem. A morte da Ellie abalou profundamente toda a comunidade. Era inimaginável para muitos que um crime tão cruel pudesse ocorrer, ainda mais cometido por alguém que ela conhecia. Meses antes do assassinato, a Ellie e o Brandon haviam trocado mensagens que revelaram uma possível motivação para o crime. No dia 12 de abril de 2019, a Ellie contou ao Brandon que suspeitava que estava grávida. Ela enviou uma foto de um teste de gravidez com uma segunda linha fraca, o que poderia indicar um resultado positivo. Essa mensagem, gente, ela desencadeou uma série de eventos que culminaram na tragédia, porque o resultado do teste fez o Brandon brigar várias e várias vezes com a Ellie. E a gente precisa lembrar que o resultado desse teste era inconclusivo, mas mesmo essa
pequena incerteza provocou uma reação explosiva do Brandon. Quando a Ellie sugeriu um encontro para conversarem sobre a situação, o Brandon se recusou. Ao invés disso, ele reagiu com agressividade, dizendo que aquela situação estava arruinando a sua vida. Ele exigiu que a Ellie interrompesse a gravidez e deixou claro que não daria nenhum tipo de apoio, nem durante a gestação e nem depois do nascimento da criança. As mensagens recuperadas pela investigação mostraram que a Ellie tentou repetidamente buscar apoio e compreensão do Brandon. Mas tragicamente os seus apelos foram recebidos com frieza, indiferença e agressividade. Em 12 de julho de 2019, uma semana antes do assassinato, o Brandon deixou Oxford e foi até a casa da sua família em Fort Worth, no Texas. Lá ele recuperou uma arma que mais tarde ele usaria no ataque contra Ellie. De forma fria e chocante, o Brandon postou uma foto da arma no seu Snapchat, demonstrando uma postura arrogante e um completo desprezo pela gravidade dos seus atos. A bem da verdade, gente, é que ele se achava acima da lei, ele se achava o garanhão, bonitão, rico, cheio da grana, acima de tudo e de todos. Na cabeça dele era assim: Deus no céu e ele mesmo na terra. Ele se achava a personificação do que era mais importante nesse mundo, sabe? Ele era assim, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. O ego desse cara era sinceramente muito grande. Bom, durante a investigação foram descobertas evidências perturbadoras no laptop do Brandon. Seu histórico de pesquisa incluía buscas alarmantes, como por exemplo, como imobilizar alguém de forma eficaz e como evitar consequências legais após cometer um crime. Essas buscas pintaram um quadro sombrio, mas muito preciso, da premeditação e do planejamento dele. Evidências digitais adicionais revelaram intenções ainda mais sombrias. Em sites de leilão na internet, o Brandon procurou por itens como supressores de armas, munição e máscaras. Além disso, seu histórico de navegação incluía pesquisas sobre os métodos de serial killers notórios, como o Ted Bundy, em especial sobre como Bundy atraía suas vítimas, e isso revelou um plano frio e calculado para atrair a Ellie para um local isolado, um plano que tragicamente deu certo. No dia 17 de julho de 2019, o Brandon mandou uma mensagem para Ellie dizendo que finalmente estava pronto para conversar sobre a possível gravidez dela. E ela ficou aliviada, afinal isso poderia ser o começo de uma nova fase para eles, né? Ela acreditava que eles formariam uma família feliz. Só que 2 dias depois, no dia 19 de julho, o Brandon sugeriu que eles se encontrassem para conversar em um local mais privado, só os dois. Ele disse que queria que ninguém mais estivesse por perto. Só que na verdade o motivo era outro, né? Ele não queria ter privacidade com ela. Ele queria garantir que não houvesse testemunhas. Imagens de câmeras de segurança mostraram o carro do Brandon indo em direção à casa da Ellie por volta da 00:28. Depois de uns 30 minutos, ele foi visto de novo, dessa vez em direção ao Lago Sardis. Os registros de celular também confirmaram esse trajeto, com os telefones do Brandon e da Ali se movendo juntos, na mesma direção. Isso me dá um arrepio só de pensar no que estava prestes a acontecer, porque ela estava indo simplesmente para o local onde perderia sua vida. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu entre eles naqueles últimos momentos, mas o ataque aconteceu entre 2h15 a 2h30 da manhã. Um vizinho que estava passeando com o cachorro ouviu vários disparos um pouco antes das 3 da manhã. Depois disso, Brandon voltou para a cidade levando o celular da jovem. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e naquela mesma noite o Brandon fez algumas pesquisas bem suspeitas na internet, tentando descobrir como ouvir as frequências da polícia. Ele queria tentar ouvir o rádio da polícia para saber se ele estava sendo procurado. E logo pela manhã ele já estava de olho nas notícias locais, esperando ver alguma informação sobre o crime. E o pior, enquanto a notícia da morte da Ellie se espalhava, o Brandon foi para uma festa. Isso mesmo, gente, uma festa. Ele estava tão tranquilo
que até se gabou sobre a arma que tinha usado e estava meio que comemorando o que tinha acabado de fazer. Os amigos da Ellie ficaram simplesmente chocados. Nas redes sociais, algumas amigas dela começaram a desabafar, contando que o Brandon já tinha um histórico de comportamento abusivo. Aliás, depois da prisão, mais detalhes perturbadores sobre esse homem começaram a aparecer. Ele já tinha sido preso 2 vezes por embriaguez pública e posse de álcool enquanto ainda era menor de idade. Como era de se esperar, no julgamento, o pai dele, que como sabemos era um médico respeitado em sua cidade, tentou defender o filho, dizendo que ele era inocente, mas um detalhe chamou a atenção de todos. 5 anos antes, o próprio pai do Brandon tinha postado uma foto do filho, ainda adolescente, segurando uma arma em um campo de tiro. Naquela altura, ele tinha descrito seu filho Brandon como um especialista tático. A verdade é que as evidências contra o Brandon eram avassaladoras. Os estojos de bala que foram encontrados na cena do crime eram de uma arma que pertencia a ele. As mensagens trocadas entre os dois antes da morte da Ellie mostraram com muita clareza a linha do tempo dos acontecimentos. Além disso, os exames forenses confirmaram que o sangue nas roupas do Brandon era da vítima. E tem mais. Durante uma busca no quarto do acusado, a polícia encontrou uma carta escrita à mão por ele. A carta não era exatamente uma confissão, mas continha várias declarações incriminatórias. Ele falava sobre suas lutas com o abuso de substâncias e admitia que depois de beber ou usar algumas coisinhas ilegais, ele tinha pensamentos bem obscuros. O comportamento do Brandon depois do crime foi simplesmente assustador. Ele planejou tudo com muita frieza, desde as pesquisas sobre como imobilizar alguém até métodos usados por serial killers. E o jeito como ele tentou encobrir o crime também era muito bizarro, porque não demonstrava nenhum tipo de arrependimento ou remorso, e isso só reforçou o quão cruel ele era. Uma parte específica do conteúdo da carta do Brandon trouxe mais uma revelação sinistra. Ele descreveu que o destino dele terminaria em morte ou prisão. Os promotores usaram isso para provar que ele tinha premeditado o crime. Eles acreditam que o Brandon planejou tirar a vida da Ellie e depois tirar a própria vida, mas ao invés de seguir com o plano, ele tentou fugir. Ele não teve coragem de continuar o seu plano maligno, digamos assim. Agora, a informação mais triste e chocante desse caso é que os exames mostraram que a Ellie não estava grávida. Alguns amigos e familiares da jovem até disseram que ela podia ter sofrido um aborto espontâneo por conta do estresse e de outros fatores. Em uma mensagem para o Brandon pouco antes de morrer, a Ellie chegou a mandar uma foto da barriga dizendo que ela não estava mais tão pequena e que logo seria difícil de esconder aquela gravidez. Mas o que se acredita, na verdade, é que tudo isso era psicológico por conta do teste de gravidez de farmácia que deu positivo. Alguns amigos do Brandon disseram que ele não acreditava na gravidez da Ellie, mas mesmo assim, aquela foto que ela mandou para ele dizendo que a barriga estava crescendo poderia ter sido o estopim para o Brandon resolver essa situação da maneira mais cruel possível. O Brandon fez a sua primeira aparição no tribunal logo depois de ser preso. A defesa até tentou conseguir fiança, mas por causa da tentativa de fuga, isso era praticamente impossível. A estratégia então mudou e os advogados pediram uma avaliação psicológica para tentar argumentar que o Brandon não estava em seu juízo perfeito na hora do crime. Só que o laudo psicológico mostrou que ele estava sim totalmente consciente dos seus atos. E no dia 30 de agosto aconteceu mais uma audiência. Os promotores buscaram a pena máxima possível para o Brandon, que seria a pena capital. Para conseguir isso, eles precisavam provar que o crime envolveu pelo menos 2 delitos: sequestro e assassinato. Mesmo com todas as provas contra ele, o Brandon continuou insistindo que ele era inocente. O julgamento acabou sendo adiado por quase 2 anos por causa da pandemia, mas em agosto de 2021, o Brandon finalmente mudou de ideia e confessou o crime. A confissão fez parte de um acordo para que ele escapasse da pena capital.
E ao invés disso, ele foi condenado por homicídio em primeiro grau e pegou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Para a promotoria, esse acordo foi uma vitória parcial, já que provar o sequestro como parte do crime seria meio complicado. Afinal de contas, ele convenceu a Ali a ir com ele. Durante a declaração no tribunal, o Brandon até tentou demonstrar arrependimento, dizendo que estava sofrendo e também que estava terrivelmente arrependido pela dor que causou ao tirar a Ellie da sua família. Ele disse que gostaria de poder voltar atrás, mas que isso era impossível. Ele terminou dizendo que já tinha pedido perdão a Deus e que se sentia mais aliviado com o perdão divino e que esperava que um dia os familiares da vítima pudessem perdoá-lo também. A mãe da Ellie não acreditou nisso nem por um segundo. Ela achava que todo aquele arrependimento era forçado e era só para comover mesmo as pessoas. Na declaração, ela chamou o Brandon de cruel, sem alma, manipulador e um monstro sádico. Como eu disse, o Brandon foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, o que significa que mesmo que seus pais sejam cheios da grana e tenham pagado por ótimos advogados, ele vai passar o resto da sua vida na penitenciária estadual do Mississippi. Curiosamente, mesmo depois de admitir o crime, ele continuou insistindo que não foi premeditado, mas que ele estava sob o efeito de substâncias e simplesmente perdeu o controle. Só que o histórico de pesquisas dele na internet, detalhando como imobilizar alguém e métodos usados por serial killers, contradiz totalmente essa versão, né, gente? Vamos ser sinceros. No fim das contas, o Brandon era só mais um cara com um ego super lá em cima, que queria ficar com todas as mulheres, não assumir nenhuma, e ter um filho naquele momento o assustava, porque ele não estava a fim de largar a mulherada para ficar trocando fralda. Essa é a bem da verdade, a gente sabe disso. Que bom que pelo menos nesse caso a justiça foi feita e esse cara não vai sair da prisão para cometer outro crime parecido. Gente, mais uma vez, desculpa pela voz. Eu falei para vocês da pneumonia, foi bem de repente. Na verdade, vocês já estavam percebendo, porque nos últimos vídeos vocês estavam falando da minha voz, eu achava que era por causa do microfone que eu troquei, mas não, gente, eu tava doente, tava bem ruim, o meu raio-x péssimo, assim, sabe, o pulmão todo contaminado. E eu tava assim, relativamente bem, por conta do medicamento que eu uso pro TDAH, que é o Venvanse, que tava me dando ali uma sensação de bem-estar. Então, todos os sintomas da pneumonia estavam mascarados por conta do Venvanse. Olha que perigo. E eu acabei descobrindo assim, de supetão, porque eu fui pro hospital meio que numa emergência. Quase que não dá tempo, gente. Quase que eu vou de arrasta pra cima. Deus me livre, ó, bate na madeira, porque isso não vai acontecer. Mas muito obrigado a todos vocês que estão sempre se preocupando comigo. E olha, vocês descobriram que eu tava doente antes mesmo de eu descobrir. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo também. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui. Um beijo grande para todos vocês, seus lindos, e até o próximo vídeo.